Oi pessoal, tudo bem? Terceiro capítulo dessa jornada. O que vocês estão achando? Comentem aí para eu saber. Hoje vou falar sobre todos os traumas que passei. Pelo menos os que eu lembro. Para tentar entender os motivos de ter essa disfunção chamada transtorno de ansiedade, de como eu tive crises pesadas de ansiedade e pânico e certeza muitas vezes que eu ia morrer. Mais uma vez, vou falar na linha do tempo, porque para construir a nossa história, temos que fazer esse levantamento. É uma construção. E sobre essa questão, quero sinalizar dois pontos importantes. O primeiro, quando voltamos no tempo para lembrarmos da nossa história, de uma certa forma, revivemos o passado e podemos ficar um tempo pensando, refletindo e até com pena de nós mesmos. Mas lembrem-se, é passado. E algumas feridas que pareciam estar curadas reabrem. E por que eu digo que pareciam? Porque muitas vezes reprimimos essas dores e, como um mecanismo de defesa, a mente joga para o inconsciente. Entrando um pouquinho na psicanálise, que estuda bem essa parte do consciente, subconsciente e inconsciente, mas faz todo sentido para nós seres humanos não queremos sofrer, sentir dor. Então, o que a gente faz? A gente joga toda aquilo que a gente passou para aquele cantinho escuro que não vamos acessar, chamado de inconsciente. Mas não resolvemos. Fazendo uma analogia, é como se a gente varresse a casa e jogasse a sujeira toda embaixo do tapete. Quando levanta o tapete, a sujeira está lá, então a gente joga o que nos faz sofrer para uma área do cérebro que não temos acesso, para não lidarmos com isso. Mas está ali. E a qualquer momento pode aparecer, porque não está bem resolvido. O segundo ponto é que pode doer. Muito. Mas depois é libertador. Eu conheço pessoas que estavam reprimidas há anos e após revisitarem o passado, colocaram para fora o que estava entalado, se libertaram dessas questões que estavam presas e estão livres, leves e soltas hoje em dia, vivendo a vida maravilhosamente bem. Gente, às vezes nem percebemos que estamos em situações que nos fazem sofrer e vivemos por anos sem conseguir sair desse emaranhado. E me permitam um terceiro ponto. Todo esse levantamento do passado, da linha do tempo, não é para sentir pena de você mesmo, se vitimizar, arrumar desculpas, se esconder, comparar, porque sempre terá histórias piores. Casos mais tristes. O que é relevante é resolver as questões, saber lidar com elas e ser uma pessoa resolvida, mais leve, com momentos felizes. Esse conjunto de fatores aumenta a imunidade e, consequentemente, a longevidade. Vamos aos traumas. Falei para vocês que sofri um acidente de carro com 7 anos. Gente, eu digo 7 anos, mas eu não tenho certeza. Foi por aí. Eu vou fazer um resumão dos principais traumas, porque tem coisas, e inclusive eu já psicóloga, me consultando com aquele psicólogo que falei no vídeo abuso psicológico, está no card desse vídeo. Clica aí em cima. Ele me disse que eu tinha uma estrutura psicológica muito pobre. Sim, tenho. E eu tenho culpa? Esse tipo de julgamento não deve haver. Se estamos fazendo psicoterapia para reestruturar nosso emocional, o profissional te afunda. O caminho pode ficar muito mais longo dessa forma da terapia, né? Procurem profissionais mais empáticos. Voltando aos traumas. Logo de cara, no início da infância, eu não tinha referência de núcleo familiar. Na década de 70, o divórcio era inadmissível na sociedade. E meus pais eram separados. Para vocês terem ideia, eu nem lembro quantos anos eu tinha. Já começou aí a falta de segurança. Mesmo hoje em dia, as separações sendo comuns, os filhos querem os pais juntos? Imaginem nessa época.
já comecei a vida sendo apontada como a filha de pais separados. E como isso rendeu? Acreditam que eu morei em prédio, que algumas mães não deixavam as filhas brincarem comigo porque eu era filha de pai separado? Me apontavam. Nessa época, eu tinha, de fato, 7 anos. E uma criança não entende bem isso. Quanta ignorância. Pessoas que tinham vidas infelizes, provavelmente, e por isso eu fazia aquilo com uma criança. E para ficar melhor, ainda teve uma época que eu morava com a minha mãe, minha tia e meu primo. E tinham 2 mulheres que cuidavam da gente. E elas eram malvadas. Elas aprontavam com nós 2. E dizia que se contássemos para as nossas mães, elas iam nos dar para uma senhora que morava na casa da esquina. Imaginem o pavor que a gente tinha de ser doados. E elas passavam na porta dessa senhora, que ficava na varanda, e ameaçava a gente. Enfim. Teve assaltos em ônibus, com arma, com canivete, alguns entre 15 e 19 anos. Um assalto que eu também não lembro bem quantos anos eu tinha, mas era entre 8 e 10 anos, porque eu já ia na rua sozinha. Eu fui a um supermercado. Quando cheguei no caixa, os caras armados colocaram todos os clientes no fundo da loja. Eu sozinha, criança, ali sem saber o que fazer. Foi assim, traumático. Enfim. Tinha uma situação muito interessante também, que eu estudava em escola pública. Na época, era o primário e era obrigatório a aula de religião. E minha avó não era católica e não deixava eu assistir às aulas. Imaginem as professoras, a diretora, como me amavam. E que situação a minha sentada no fundo da sala, virada de costas para o quadro e olhando para a rua pela janela. E o pior, ouvindo tudo. E a cereja do bolo, meu pai, já falecido, era muito medroso. Me apavorava. Toda vez que eu ia ao médico, o dentista, era um desespero. Ele dizia que ia doer, que injeção doía, que operar não. E ele fazia tipo assim, ai, vai doer, vai doer. Gente, que loucura isso. Não façam isso com seus filhos. E hoje eu tenho pavor de certos procedimentos e de operar. Bom, isso é uma parte. Tem muito mais detalhes. Esse é só um exemplo para vocês identificarem na vida de vocês seus traumas e o que foi depositado em vocês. E, obviamente, vai explicar muita coisa. E vejam bem, não é um muro de lamentações. Não estou aqui reclamando e dizendo que eu passei por isso, eu passei por aquilo, coitadinha. O que eu estou querendo passar para vocês é como construímos e encontramos os traços da nossa personalidade. Com tudo isso que absorvemos do meio. E como nossos medos, inseguranças e transtornos são desenvolvidos nessa trajetória. Porque nós somos a nossa história de vida. E a questão é, o que fazer com tudo isso? O que vamos fazer com todas essas informações que descobrimos? Vou contar para vocês. Mas antes, temos outros episódios de construção. Guardem essa pergunta que vou responder durante essa websérie. Bom, hoje falei novamente da linha do tempo, porque através dela vamos montar nossa trajetória de vida para identificar e associar aos nossos transtornos. Vou deixar vocês pensando até quinta, que é o próximo vídeo. Me digam se estão gostando dessa série, deem um like nesse vídeo, compartilhem com as pessoas para que elas tenham acesso a essa informação e assinem o canal para serem notificados dos próximos vídeos. Até o próximo capítulo, pessoal. Beijo!